revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então nós falamos a respeito de algumas coisas importantes contidas neste versículo. Eu não quero tomar o tempo desta live retomando o que nós falamos a respeito do versículo 1, até porque nós tomamos toda a live passada para falar a respeito deste versículo. Então, se você não acompanhou, tem a live está salva em nosso perfil, aí você pode retroceder e resgatar, e também está no canal do YouTube, o canal no meu nome, Odair Filho, você pode estar acompanhando por ali também, para que a linha de raciocínio seja coerente, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar falando a respeito do versículo 2, talvez certamente o versículo 13, talvez o versículo 4. O versículo 2 diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Falando de João. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Muito bem. João testificou. Aqui a palavra é sinônimo de testemunhou. João deu testemunho, ou seja, o que é um testemunho? Um testemunho é uma afirmação fundamentada. Testemunho é um depoimento com comprovação. Testemunho só pode dar quem esteve presente. Testemunho ocular. Viu. João, ele dá testemunho de Jesus. João, ele dá testemunho de 3 coisas importantes. No versículo 2 do capítulo 1 de Apocalipse. Deu testemunho, ou seja, testificou da palavra de Deus. E quando fala palavra de Deus, está falando do conteúdo profético do livro do Apocalipse. Não está apenas, não está generalizando a Bíblia, porque João não testificou de toda a Escritura. João, ele testificou do Apocalipse, tá certo? A palavra de Deus aqui, quando fala ele testificou da palavra de Deus, é a palavra que ele está ouvindo de Deus por intermédio do anjo, e ele registrou, então ele deu testemunho disso. Ele não falou, ele não escreveu algo que ele ouviu de outra pessoa. Ele está testemunhando, ou seja, ele está escrevendo o que ele pessoalmente ouviu e pessoalmente viu. Por isso ele é testemunha da palavra de Deus. E ele também deu testemunho de Cristo. Testemunho de Cristo. Ele testemunhou o ministério de Cristo, o ministério onde, no período do atuar de Jesus aqui na terra, como filho de Deus, João evangelista testemunhou. João foi o apóstolo dentre os 12 que mais esteve com Jesus. João foi o apóstolo que mais esteve com Jesus. Então, ele era uma testemunha de Jesus. A palavra aqui é martyrion, testemunha. Martyrion é a mesma utilizada para referir-se a João Batista. João Batista que esteve testemunhando de Jesus. Capítulo 5, versículo 32 do Evangelho de João, diz que João deu testemunha de Jesus. João era testemunha de Jesus porque ele falou a respeito de Jesus, como ele não era a luz, mas deu testemunho da luz. Então João deu testemunho
ele tem propriedade para testemunhar, porque ele era aquele que participou do ministério terreno de Cristo. E também, então ele deu testemunho da palavra de Deus, deu testemunho do ministério de Cristo, a palavra de Deus, eu repito, deu testemunho da palavra de Deus, é a palavra revelada do Apocalipse, para o conteúdo do livro do Apocalipse. Do testemunho de Cristo, ou seja, o ministério de Cristo na terra, e também de tudo o que tem visto. Tens visto. Então, ali está no tempo presente para João, porque ele havia visto algumas coisas. Então é literalmente tantas coisas quanto viu. Dar testemunho, ou seja, falar todas as visões, transmitir, testificar de todas as visões que você teve. É o mesmo sentido do versículo 19 de Apocalipse 1. Então, na verdade, esse de tudo que tens visto é uma aposição, é uma afirmação do que está escrito acima. A revelação contida na palavra de Deus, o conteúdo apocalíptico que ele está recebendo, então é dar testemunho disso, de tudo isso que ele viu. Então, corrobora o conhecimento que ele tem a respeito da profecia em si e do emissário da profecia, né? Então ele pode dar testemunho, porque ele está recebendo esta revelação pessoalmente, ou seja, nenhuma outra pessoa está intermediando esta profecia, este conteúdo. É o próprio anjo do Senhor enviado pelo próprio Deus para revelar a João o conteúdo que ele vai então relatar no decorrer de todo esse livro. Glória a Deus. Assim, falando desta propriedade que João tem em testificar da palavra de Deus, do testemunho de Jesus e, por fim, como eu disse, uma aposição e de tudo que tem visto, nós entramos no versículo 3 do capítulo 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem. Glória a Deus. Bem-aventurado. Veja bem. Bem-aventurado é uma palavra que no Novo Testamento foi usada mais de 50 vezes. Mais de 50 vezes. O original é Makarios. E muitas vezes ela é usada, ou ela foi usada no Novo Testamento, como sinônimo de rico. Como sinônimo de rico. E nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 5, que é a passagem clássica das bem-aventuranças, onde só ali naquele capítulo, do versículo 3 ao 12, o Senhor Jesus apresenta 9 bem-aventuranças aos crentes, ou aos fiéis, ou aos discípulos. Bem-aventurados. Bem-aventurados, ele diz assim, eu quero fazer menção dessas 9 bem-aventuranças, do capítulo 5 de Mateus, versículo 13 em diante, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados
os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por fim, a 9ª bem-aventurança diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Porque eu fiz questão de mencionar essas 9 bem-aventuranças do capítulo 5 e no versículo 3 ao versículo 12 de Mateus. Porque toda essa bem-aventurança ela é futurística. Toda essa bem-aventurança não é para o momento presente. Essas bem-aventuranças são promessas. Você percebe no texto, eu não sei se você está acompanhando no Evangelho de Mateus, mas eu repito para você entender, algumas expressões. Elas apontam para o futuro. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O verbo é presente, mas o reino dos céus aponta para o futuro. Não é novidade para você que nós não estamos vivendo o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós sabemos que esse consolo não é aquele conforto temporário ou esporádico que recebemos em aflições terrenas. Nós sabemos que esse consolo é o pleno. É aquele prometido em Apocalipse, quando diz que as nossas lágrimas, todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta promessa não é agora. Herdar a terra se cumprirá no período milenial. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esta fartura aponta para o futuro. Serão. Nós nunca seremos fartos aqui na terra. Nós nunca estaremos satisfeitos aqui na terra. Nós sabemos que nossa alma é insaciável e o que a terra oferece, o que o plano físico oferece, não é suficiente para alimentar nossa alma. Nós seremos fartos no instante em que nós estivermos com Cristo na sua glória. Ali nós seremos satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia de Deus será consumada quando nós recebermos a absolvição, ou quando formos arrebatados. O arrebatamento já é por si só uma absolvição. Quem for arrebatado já estará salvo. A absolvição, a misericórdia para aqueles que vão ficar na grande tribulação e não vão se render às leis marciais, às ditaduras do anticristo, esses alcançarão misericórdia. Então não é para o momento presente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós não vemos a Deus agora. Esse ver a Deus da 7ª bem-aventurança, ele é literal. Aquilo que o apóstolo João disse na sua carta. Nós veremos a Deus como ele é. Bem-aventurados, a 6ª bem-aventurança, aliás, a 7ª é bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Hoje nós já podemos clamar Abba Pai. Hoje nós já temos um espírito de adoção, mas nós ainda seremos revelados como filhos. Na primeira live eu falei sobre a revelação dos filhos de Deus na glória. Então isso é uma promessa escatológica. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o verbo presente, mas quando fala o reino dos céus,
está falando de um tempo futuro. E por fim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então veja, esse por minha causa, uma vez que é Jesus falando, bem-aventurado é aquele que é injuriado e perseguido e difamado por causa de Jesus. Se alguém é difamado, injuriado e perseguido por causa própria, não tem a bem-aventurança nisso. Deve ter culpa, na verdade. Só será bem-aventurado o que é perseguido, o que é injuriado e o que é difamado pela causa de Cristo. Ele deixou bem claro, por minha causa. Então, aí continua a promessa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, onde? Nos céus. Então não é aqui. Isso para Deus, eu quis trazer essa relevância desse termo bem-aventurado do versículo 3 de Apocalipse 1, bem-aventurado que lê, para nós entendermos que o conceito de riqueza nas Escrituras, uma vez que eu disse que Macários é usado cerca de 55 vezes no Novo Testamento, e por muitas vezes é usado como sinônimo de rico, nós sabemos que o conceito de riqueza nas Escrituras é muito distinto do conceito de riqueza secular. O que a riqueza aqui na Terra não é riqueza nos céus. O homem está buscando a riqueza aqui, enquanto a riqueza no conceito de Deus é totalmente diferente do conceito de riqueza humana. E a riqueza que Deus apresenta como verdadeira, como satisfatória, como aquela que deve ser o nosso alvo, a nossa busca, é a riqueza que será revelada, que será dada, que será administrada no reino dos céus. Lá os galardões serão distribuídos. Galardões serão distribuídos proporcionalmente às obras de cada um. Quando a Bíblia diz cada um será julgado por suas obras, o julgamento daqueles que tiveram as boas obras, não salvação por boas obras. Não existe salvação por boas obras. Existe recompensa por boas obras. Só que só será recompensado por boas obras quem foi salvo. Quem não foi salvo não tem recompensa por boas obras. Pode ter sido a pessoa mais caridosa dessa terra, porque não existe salvação por obras. Salvação é pela graça, é dom imerecido, é dádiva imerecida, é favor imerecido. É algo que o Senhor Jesus nos deu sem que nada do que fizermos é capaz de pagar ou de retribuir. E se ele não tivesse feito sacrifício na cruz, ninguém poderia ser salvo. Poderia ser a pessoa mais caridosa do planeta. Não se salvaria por obras. Se fosse possível salvar-se por obras, Jesus não precisava ter vindo à terra, Deus não precisava se vestir de homem, Deus não precisava se rebaixar a menor do que os anjos para, em carne, sangrar no meu e no teu lugar e expirar a vida. Então, galardão, quando fala de receber galardões nos céus, é pelas boas obras do salvo. Salvação é antes. Salvação por Cristo, galardão por obras. Então existe essa distinção. Não se engane, ninguém se purifica por boas obras. Ninguém melhora diante dos olhos de Deus a posição por boas obras. Tem que confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque só por ele importa que sejamos salvos, por ninguém mais e por nada mais, absolutamente. Então, quando fala de bem-aventurado, está falando de uma riqueza que nós vamos herdar no reino dos céus. Deus, ele é bom e abençoador, conforme diz os Salmos. Mas bem-aventurança diante dos olhos de Deus é riqueza, mas não é a riqueza que o mundo apresenta. Não é a riqueza que Satanás oferece, como ofereceu para Cristo.
A riqueza, ela é verdadeira quando ela satisfaz a alma. E não tem fortuna aqui na terra que satisfaz a alma de alguém. Se fosse assim, rico não suicidava. Filho de milionário não suicidava. Então, meus irmãos, todas as promessas das bem-aventuranças do capítulo 5 do Evangelho de Mateus são futuras. Não é para agora. Então, aos olhos de Deus, é nisso que consiste a verdadeira riqueza. Muito bem. Então, quem é este bem-aventurado? Quem é este rico diante dos olhos de Deus? Diante de muitas bem-aventuranças que existem não só no Novo Testamento, mas em muitos lugares das Escrituras, é aquele que lê. Estamos no versículo 3 de Apocalipse 1. Bem-aventurado aquele que lê. Veja, está no singular. Aquele que lê. Aqui está no singular porque se refere a uma pessoa que lê publicamente numa assembleia. É aquele que faz a leitura para um grupo de pessoas reunidas com esse propósito. Está falando do orador, aquele que faz o conteúdo do texto ser conhecido. É aquele que ficava na frente das pessoas lendo as epístolas que recebia dos apóstolos. Esse é aquele que lê. Hoje é o pregador, hoje é o pastor da igreja. O ler aqui não é apenas ler em voz alta ou publicar o texto em si. O ler aqui é levar ao conhecimento de alguém o que está escrito. É ensinar o que está escrito. É propagar o que está escrito. Então há uma bem-aventurança para esses. Para aqueles que leem, aqueles que ensinam, aqueles que pregam a palavra de Deus. Era uma prática necessária para que o véu do Antigo Testamento fosse tirado. Para que o véu do Antigo Testamento não fosse restaurado. E nós estamos vendo muitas igrejas atualmente judaizando os cultos, colocando elementos judaicos nos cultos cristãos. Nada contra os judeus, nada contra o culto dos judeus. Eles têm a forma deles de adorar a Deus, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. E a forma de culto tem que ser a forma do culto cristão, com elementos cristãos em nosso culto. Quando se lia as epístolas dos apóstolos em assembleias, tirava-se o véu dos judaizantes, dos olhos dos judaizantes. Por isso era bem-aventurado aquele que leu. O que estava lendo tinha muita importância. Era muito importante que se lesse a palavra, aquele que lê, ler anagnosco, levar ao conhecimento, vem de gnose, gnose é conhecimento. Levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Então quem leva as pessoas a conhecerem a palavra de Deus, quem ensina a igreja, quem evangeliza, quem proclama o evangelho, tem uma promessa de bem-aventurança. Só que muitos querem a recompensa aqui. Muitos estão herdando seu galardão aqui. Muitos já estão cobrando a bênção aqui. Quando fala, eu quero lembrar, quando fala de bem-aventurança é futuro. Quando fala de bem-aventurança é no reino dos céus. E tem muitos que já estão querendo receber a recompensa aqui. Então está em conflito com o propósito de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13 em diante, diz assim, olha, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, então ensinando a palavra para tirar o véu do Antigo Testamento que queria prevalecer na igreja cristã apostólica. Paulo disse assim, 3,13 de 2 aos Coríntios, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório.
mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar. Veja bem, o mesmo véu está por levantar na lição, no ensino, o qual, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Está na palavra. Foi abolido por Cristo. Não existe judaização dos cultos cristãos. E até hoje, ele continua dizendo, e até hoje, quando é lido Moisés, o Velho Testamento, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Está dizendo aqui que só se compreende a palavra de Deus quando se converte. Esse se converter é quebrar os paradigmas dos conceitos, das ideologias, do particularismo, do próprio intelecto, da razão do ego. É abrir o coração para a onipotência da palavra de Deus. É não resistir à verdade bíblica. Então era importante que se lesse os conteúdos epistolares nas assembleias para que o véu do Antigo Testamento fosse tirado. Porque o cristianismo, como eu disse também na live passada, é um mistério. O cristianismo é um mistério que foi revelado. Então, meus irmãos, quando se lia as epístolas enviadas pelos apóstolos, as mentiras caíam por terra. Os legalismos caíam por terra. As liturgias que o próprio Cristo aboliu, conforme lemos aqui em 2 Coríntios 13, 3, versículo 13 ao 16, Cristo aboliu, caía por terra. As opressões dos judaizantes com relação à igreja de Cristo caía por terra. Por isso era bem-aventurado aquele que fazia esse trabalho. Bem-aventurado o que lê. Porque levar esse conhecimento, então, em outras palavras, libertava das tradições. E a palavra de Deus tem esse poder. Libertar de tradições. Não eram só os judeus que tinham que ser libertos das tradições. Tem muita gente hoje que ouve a palavra de Deus, mas coloca a tradição em primeiro lugar. A tradição não pode superar a palavra de Deus. Eu tenho que abrir mão de qualquer tradição, seja cultural, seja familiar, seja tradição religiosa. Nós temos que abrir mão pela verdade. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Então quem lia, veja a importância do papel de quem lia. Por isso ele tem uma promessa. Bem-aventurado. Bem-aventurança é promessa de herdar riquezas no futuro. Essa bem-aventurança, há também bem-aventurança para os que ouvem. Não é só para aquele que ensina, mas aquele que está aprendendo, também no intuito de praticar, também tem promessa de bem-aventurança. Não se paga preço só aqui por não ouvir a palavra de Deus. Também haverá perda de galardões por não se ouvir, não se acatar. Então, vendo quanto é importante nós darmos a devida importância ao livro do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, aqui está se referindo ao Apocalipse. Bem-aventurado aquele que ensina. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Agora é importante também nós ressaltarmos que essa informação desse versículo é relevante até para a questão da datação do livro do Apocalipse. Por quê? Porque a leitura, por exemplo, a leitura dos escritos apostólicos, eles não existiam antes da destruição de Jerusalém. Sabemos que no ano 70,
Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi devastado, inclusive o seu templo, pelo general romano Tito. Quando os apóstolos escreveram suas epístolas, essas leituras se tornaram somente públicas depois da destruição de Jerusalém. Logo, então sempre depois do ano 70. Então já é uma base boa para nós. Então, nos localizando com essa informação, porque antes da destruição de Jerusalém, o que lia-se nas sinagogas eram os escritos do Antigo Testamento, a lei, né? Então essa leitura já era feita, se lia os profetas nas sinagogas. Agora, escritos apostólicos, somente depois da destruição de Jerusalém. Então também aqui essa importância com esta informação. Conseguimos extrair disso aqui essa informação. Então veja que ouvir esta profecia, meus irmãos, está falando do Apocalipse. Olha, ouvem as palavras desta profecia. O Apocalipse é uma profecia. Veja bem, o Apocalipse é uma profecia. Ouvem as palavras. Há muitas informações nesta profecia. Não são profecias. O Apocalipse é uma profecia. Isso também é muito importante. Então, a concepção popular de um profeta, aquilo que a maioria das pessoas entendem, ela é limitada à habilidade do mesmo. Ou seja, acham que o profeta é chamado assim porque ele tem a capacidade de antever os acontecimentos futuros. Então isso é uma limitação ao ministério profético, o que não é correto. Porque a capacidade de antever eventos futuros está, sim, incluso no termo profeta, mas não é ou não abrange apenas isso. O profeta é mais do que isso. Eu sei que isso já é uma grande coisa, mas profeta é mais do que isso. A palavra profeta, ela vem de pró, que significa antes ou diante de, e femi, que é falar. Então, falar antes ou falar diante de. Ou seja, falar antes é a capacidade de antever o futuro. Então, está dentro, mas não é só isso. Falar diante de, não é diante de alguém que vai ouvir apenas, mas é falar em nome de outro. É a pessoa ser o porta-voz de uma outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja diante dela. Lembram que Deus chamou Moisés para ser libertador de Israel e Arão por porta-voz, o profeta de Moisés. E geralmente os dois estavam juntos. Quem falava era Arão, em nome de Moisés, mesmo Moisés estando presente. Então, nem sempre Arão estava profetizando. Ele apenas estava representando aquele a quem ele ia falar. Então, profeta é falar antes ou falar diante de. Desse modo, o profeta, então, ele é um intermediário entre o emissor da mensagem e o ouvinte. Ele propaga as palavras, não necessariamente palavras de predição. Um profeta é uma pessoa a quem Deus revela e uma pessoa por quem Deus se revela. Deixa eu explicar. Veja bem. Profeta é uma pessoa a quem Deus revela, mas também é uma pessoa por meio de quem Deus se revela. Então, quando Deus se revela, não é uma profecia, não é uma palavra de predição. Deus está se revelando e usa profetas para... Então, o profeta é uma pessoa a quem Deus revela alguma coisa para ele transmitir. Sempre, o profeta não é para guardar, ele vai transmitir, obviamente, no tempo oportuno, determinado por Deus.
Há profecias que Deus mandou guardar e há profecias que Deus manda imediatamente entregar. Então o profeta também é a pessoa por meio de quem Deus se revela. Então quando nós falamos aquilo que conhecemos de Deus, nós estamos revelando Deus para as pessoas. Estamos sendo profetas. Profetas não é aquela pessoa que possui o dom espiritual profético, né, dentre aqueles que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 12. Existe o dom de profecia, mas profeta também é aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que permite Deus se revelar a alguém por meio dele. Então, falar o futuro é falar a respeito de Deus, é fazer Deus conhecido, é publicar quem Deus é. Então a revelação pode ou não dizer respeito ao futuro. Até porque coisas do passado são reveladas. Então a revelação contida nesse livro, João vai publicar. Ele é bem-aventurado, bem-aventurado aqueles que publicam isso, bem-aventurado também são aqueles que ouvem. Lembra que bem-aventurança é promessa futurística, não é para agora. E só que tem um terceiro fator nesse versículo. Bem-aventurados, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, singular, os que ouvem as palavras, os que ouvem, plural, as palavras plural, desta profecia, singular. O Apocalipse, repito, é uma profecia. E guardam as coisas que nela, veja bem, e guardam as coisas, as informações, o conteúdo dela, singular. Apocalipse, repito, é uma profecia. Estão escritas. Então veja, a bem-aventurança, ela não se consolida apenas pelo ouvir, mas no guardar. E guardam. Não está falando no sentido de esconder, de guardar para si, de preservar, de colocar dentro de um cofre, de proteger. Não é isso. Guardar aqui está querendo denotar zelo, de valorizar, de usar com zelo. Guardam, acatam para si. Guardar, manter para si. É literalmente manter para si. E figuradamente é obedecer. Então, literalmente mantém e figuradamente obedece. Então, bem-aventurados os que ouvem e, veja bem, elo de ligação, e é junto, guardam. Então a bem-aventurança ela vai se consolidar, ou seja, a promessa de enriquecimento no reino dos céus vai se consolidar quando a pessoa ouvir e guardar. Não basta só ouvir. Tem que ouvir e estar junto, guardar, acatar aquilo que se ouviu. O que nela, singular. Então João está se referindo a uma profecia, que é o Apocalipse. Refere-se nela. Estão escritas. Sendo o Apocalipse uma mensagem singular, ou seja, é uma transmissão de uma mensagem, ela não é um quebra-cabeça, como muitos dizem. Não se pode desconectar os textos do Apocalipse e encaixar onde se quer, onde se deseja. Um dos maiores erros dos intérpretes do livro do Apocalipse é desconectar os textos. Como se Deus fosse insano e desse um monte de informações para João e dizer agora você se vira. Coloca você em ordem as informações. Deus não faria isso. Deus dá uma mensagem coerente, uma mensagem lógica, uma mensagem sequencial. Obviamente, a necessidade da interpretação é por causa das diacronias, é por causa das figuras de linguagem, é por causa
das analogias, é por causa da contemporaneidade, é por causa das diferenças linguísticas. Por isso, não porque está desconexo o texto. O texto, o Apocalipse é uma profecia, é uma mensagem. Então eu não posso pegar um pedaço aqui e jogar onde eu quiser. O que acontece é que eu posso agregar textos nela, não tirar ela e colocar onde eu quero. Há mensagens em toda a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, que eu posso agregar ao Apocalipse. Mas eu não posso pegar um texto dele e jogar onde eu quiser para sustentar um argumento pessoal. Até porque, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim, veja bem, sabendo primeiramente isto, dois pontos. Agora Pedro vai explicar o que eu tenho que saber primeiro. Você tem que saber primeiro. Aos intérpretes das profecias tem que saber primeiro. Primeiro é antes de qualquer coisa. Nenhuma profecia da Escritura. Porque a Escritura contém muitas profecias. A Escritura não é uma profecia em si, mas dentro dela existem muitas profecias, das quais uma é o Apocalipse. Então está escrito assim, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Veja bem, primeiramente, antes de interpretar uma profecia, eu tenho que saber isso primeiro. Que eu vou ter que arrancar os meus eu achos. Quando eu for interpretar uma profecia, eu tenho que tirar o eu acho do contexto. Quando eu vou interpretar uma profecia, eu tenho que abrir mão dos meus conceitos. Quando eu vou interpretar uma profecia, eu tenho que abrir mão, eu não posso ter preconceitos. Eu não posso vir com uma ideia formada. É a profecia que vai formar a minha ideia. Eu não posso moldar a profecia que vai me moldar. Eu tenho que saber primeiro isso. Ela não é de particular interpretação. O Apocalipse é uma profecia inserida nas Escrituras, no livro dos livros, e como todas as profecias do livro dos livros, tem que ser interpretada à luz desse livro. Os subsídios que eu vou encontrar para interpretar uma profecia está no livro dos livros. Não está nos escritos dos rabinos, não está nos escritos, nos tratados teológicos. Há estas escrituras, estas obras literárias, extra-escrituras, são subsídios pelos quais eu posso ou não argumentar. Mas fundamento para a interpretação da profecia é as Sagradas Escrituras. É a Escritura. Ela é suficiente. Eu tenho que lembrar que teólogos falham. Eu tenho que lembrar que rabinos falham. Quando Jesus veio na terra em carne, nenhum rabino se levantou para dizer ele é o Cristo. Foi um pregador vestido de uma forma inusitada nos desertos da Judéia para dizer que ele era o Cristo. Nenhum rabino acertou. Então eu não posso basear a interpretação de uma profecia do Apocalipse na palavra de rabinos, que estão correndo o risco de revelar um Messias que não é o Messias. Então vamos basear a interpretação da profecia do Apocalipse nas Escrituras. Não vamos usar obras literárias não canônicas para basear a interpretação de profecia. Vamos ver, a profecia é uma
o Apocalipse é uma profecia coerente. Deus não jogou um monte de peças de um quebra-cabeça para João Evangelista se virar. Esta não é a função do profeta. O profeta, ele transmite uma mensagem que precisa ser compreensível às pessoas. Deus não é incoerente. Deus não é ilógico. Deus veio para revelar e não para ocultar. A primeira palavra que saiu da boca de Deus, pelo menos registrada na Bíblia, é haja luz. Haja luz. Vamos trazer luz às coisas. E é para isso que a Bíblia veio. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor Jesus disse que ele era a luz enquanto aqui na terra. Antes dele ir embora, ele disse: agora vocês, a igreja é a luz, os discípulos são a luz. Nós não viemos trazer confusão nas Escrituras. Nós precisamos clarear as Escrituras pelas Escrituras. Primeira regra é hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Agora, a primeira regra de interpretação de uma profecia, sabendo primeiramente isto, que eu não posso interpretar uma profecia com os meus eu achos particulares. Porque o tempo está próximo. Bem-aventurado que lê, os que ouvem e guardam as palavras que estão escritas nesta profecia. Porque são bem-aventurados? Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Que tempo? Essa palavra tempo aqui não é cronos, não é nosso tempo, não é o tempo cronológico. O dia de 24 horas, o mês de 30 dias, o ano de 365 dias. Tempo aqui é kairos, original, então é um tempo fixado. Tempo determinado. Esse tempo está próximo, você está falando de um instante, de um momento específico, de uma época estabelecida, pré-determinada, e está próximo. Que tempo é esse? O tempo de se cumprir, então, as profecias, os conteúdos da profecia. Então a profecia vai se cumprir em breve, conforme Jesus então está dizendo a João, porque o tempo próximo. Então aqui, repito, não é o tempo de João. Por isso não aconteceu próximo ao tempo de João. Por isso não aconteceu próximo aos pais da igreja, a era patrística. Por isso não aconteceu próximo à Idade Média, porque esse próximo não é próximo ao tempo Cronos. O tempo ali original é Kairos. Então o tempo está próximo. Esse próximo, ele tem o sentido de iminência. Tem sentido de iminência. Tem pessoas que têm medo dessa palavra. Tem pessoas que têm receio da iminência. E nós falamos domingo no culto e demos textos que o arrebatamento é iminente. Nós falamos a respeito de que a iminência é inevitável. Engs é próximo, é um advérbio. Tem um sentido de brevemente, é o mesmo sentido do brevemente no versículo 1. Lembra que no versículo 1, na primeira live da semana passada, eu falei que aquele brevemente não é que ia acontecer logo, mas quando começasse a acontecer, então se cumpriria em breve, em um tempo abreviado. É esse o sentido. Então esse próximo é assim também. Quando começar a acontecer, será logo. Por quê? Porque está falando de tempos determinados. O Apocalipse revela o período da grande tribulação, o Apocalipse revela o período do milênio, o Apocalipse revela o trono branco, que é o período depois do milênio. Então são tempos determinados. Não são tempos aleatórios. Não acontece, por mais que a gente diga que, por exemplo, o arrebatamento da igreja poderá ser a qualquer momento,
Isto não significa que será num momento qualquer. A qualquer momento, no Cronos. Mas num momento específico, no Kairos, determinado por Deus. É no dia e na hora, veja bem, dia e hora marcado. O Senhor Jesus disse, ninguém sabe, apenas o Pai. Eu falei a respeito disso também, na primeira live da semana passada. Dia e hora, o arrebatamento, o dia do Filho do Homem, o dia de Cristo tem dia e hora marcado. Para nós é a qualquer momento. O que nos instrui, o que nos dirige são sinais que apenas atestam a proximidade do dia e da hora. Mas nós não temos como colocar um despertador para dizer é agora. Não há essa possibilidade. É como um relâmpago. Se prevê que amanhã, por causa da chuva, haverão muitos relâmpagos. Mas o momento específico, o lugar específico, o alcance específico de um relâmpago é impossível prever. Ele brilha no máximo por meio segundo, por isso o apóstolo Paulo disse que será num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, essa iminência é inevitável para a igreja de Cristo. A qualquer momento, não é um momento qualquer. Eu preciso distinguir o que é dia de Cristo, dia do Senhor, o que é Kairos, o que é Cronos. O Apocalipse, repito, é uma profecia, não são várias profecias. Está escrito aqui, esta profecia. Coisas contidas nesta profecia, é singular. O Apocalipse é uma profecia coerente, é uma mensagem clara, lógica. Deus não deu um jogo de palavras cruzadas para o apóstolo João passar o tempo dele na ilha de Patmos. Não são cruzadinhas para o apóstolo Paulo passar o apóstolo João passar o seu tempo na ilha de Patmos. É uma mensagem coerente. Deus é coerente na sua mensagem. Então, primeira regra bíblica para a hermenêutica ao interpretar uma profecia, 2 Pedro 1:20. Primeiramente, sabendo primeiramente isto, 2 pontos. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Nenhuma profecia. O Apocalipse é uma profecia inserida no livro dos livros, que possui muitas profecias. Então, no livro dos livros, através dele, do livro dos livros, eu interpreto a profecia. Não é nos escritos rabínicos, não são em nenhumas obras literárias, por mais teológica que seja. Escritos humanos há erros, há equívocos. Escritos canônicos, a perfeição. Portanto, eu preciso entender que não há possibilidade de eu interpretar uma profecia com o peso que há no Apocalipse com os meus conceitos. Tratados teológicos, obras teológicas, escritos rabínicos, podem ser subsídios, mas fundamento é a Escritura. E o Apocalipse é cronológico, ele tem alguns parênteses explicativos do conteúdo que foi falado. Se eu salvo engano, capítulo 7, capítulo 11 são parênteses explicativos de profecias, mas eu acredito sim que há uma coerência cronológica no livro do Apocalipse. Deus, como eu disse, Deus não é incoerente, e se a chamada, por exemplo, para o apóstolo João, bem-aventurado aquele que lê, então ele ia levar essas escrituras, ele ia levar aquilo que ele registrou da profecia apocalíptica às igrejas para serem lidas, para levar o povo a uma confusão intelectual, interpretativa, não tem lógica. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Seria incoerente Deus jogar um monte de informações para João e dizer, você tem tempo mesmo, João? Resolve esse pepino aí. Não. O Apocalipse está aqui, ó.
Versículo 3, singular, é uma profecia. É uma mensagem profética. Ora, ele ia levar uma palavra inteligível, compreensível aos seus contemporâneos. Então, a dificuldade para nós, apenas a interpretação, como eu disse, é por causa da diferença das linguagens, das culturas. Então, nós vamos ter que aí abordar 6 tipos de contextos. O contexto que nós temos que ver para interpretar um texto bíblico não é só o contexto imediato, ou seja, aquilo que está escrito imediatamente após ou imediatamente antes do texto que estamos lendo. Existe na hermenêutica 6 tipos de contextos a serem analisados, a serem ponderados e considerados para interpretar uma palavra. Exatamente por conta da dificuldade do espaço de tempo, da diferença de cultura, da mudança na linguagem. Porque, por exemplo, meus irmãos, o grego, que foi escrito no Novo Testamento, a língua portuguesa tem peculiaridades que não existem em outros idiomas. Então nós vamos interpretar vamos traduzir ou transliterar um termo grego. Termo grego não tem gerúndio, não tem particípio, não tem infinitivo. Então é por isso que precisa sentar e observar. Mas não é ficar decifrando códigos. É só para entender a coerência da mensagem. A mensagem ela tem que ser coerente. Uma transmissão coerente. Então não precisamos ficar inventando nada. Nós não precisamos ficar supondo nada. As Escrituras fornecerão os fundamentos suficientes para interpretarmos, obviamente, que com o auxílio, com subsídios de obras como enciclopédias, como dicionários bíblicos, como bíblias de estudo, mas que sejam coerentes com os originais sagrados. Capítulo 4 começa a grande tribulação. E eu já deixo uma informação aqui para vocês. Por que a igreja não passará pela grande tribulação? É um argumento, tá certo? A igreja, a grande tribulação, a igreja não passará pela grande tribulação por conta de que a grande tribulação começa ali no capítulo 4, nós vamos chegar lá, e vai até o capítulo 18. Até o capítulo 18. Quem adere, como eu sou adepto do dispensacionalismo, por que nós não vamos passar? Eu tenho, no mínimo, 40 argumentos. Tenho 40 argumentos pelos quais a igreja não passará pela grande tribulação. Não são 5, 6. Eu disse no mínimo 40. Mas o mais forte deles é que você vai perceber, a partir do capítulo 4 até o capítulo 18, vai narrar o período da grande tribulação. O que vai acontecer nos 7 anos da grande tribulação. A partir do capítulo 4, você não encontra nas revelações que João teve, você não encontra informação, você não encontra resquício, você não encontra vestígio nenhum da igreja aqui na Terra. Nenhum. Absolutamente. Não tem como identificar a igreja na Terra. Não tem como identificar a igreja na Terra. A partir do capítulo 4 ao capítulo 18 do Apocalipse. A igreja simplesmente desaparece. João recebe as mensagens às 7 igrejas da Ásia. Até aí fala de igreja. Depois não se menciona mais a igreja. A igreja vai ser mencionada só no capítulo 19, quando Cristo volta em glória. Onde todo olho o verá. Capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse. Todo olho o verá. Não é no arrebatamento. Todo olho o verá quando ele voltar na segunda fase da segunda vinda, ou como muitos preferem dizer, na terceira vinda. Não tem problema nenhum, nem erro nisso. Então a igreja não estará na terra nesse período. Não se faz menção. Será que uma coisa tão importante não estaria registrado numa profecia como essa? Eu acredito que sim.
Eu acredito que sim. Deus é Deus. A Bíblia diz que Deus não fala nada, não faz nada antes de revelar aos seus profetas, os seus servos os profetas, Amós 3,7. Estaria dito sim, em todo o conteúdo da maior revelação que é o Apocalipse, a presença da igreja na Terra, e não está. Então, esse é o primeiro argumento. Futuristas, nós somos pré-tribulacionistas, nós somos futuristas, nós não somos preteristas. Então, terça-feira que vem, vamos falar a respeito do versículo 4 do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Em nome, Deus abençoe.